Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano. Eu sou da metodologia Poker 52 cartas. Você está no módulo introdutório de Ouros, onde nós falamos sobre as fichas. Ou você está fazendo o curso Aprendendo Poker do Zero. Nesta videoaula, nós vamos dissertar sobre quais são as razões para nós fazermos apostas no jogo e qual é o tamanho ideal das apostas? Bom, primeiramente, o objetivo de jogar poker, ganhar no poker, é você juntar todas as fichas. Você imagina que no início de um torneio, digamos, onde 10 jogadores paguem R$ 10 cada jogador, você tem 10 vezes 10, você tem um prêmio de R$ 100 envolvido naquele torneio. Cada um dos 10 jogadores pagou R$ 10 e cada um dos 10 jogadores recebeu a mesma quantidade de fichas inicial. Digamos, por exemplo, 1.000 fichas. Então, são 10 jogadores, cada um pagou R$ 10, totalizando R$ 100 em premiação. Tirando aí o reiki da casa, fica um pouquinho menos do que isso, porque a casa tem as suas taxas de organização e as suas despesas. Eu estou falando isso no poker presencial e no poker online. As plataformas também retiram um percentual. Esse percentual varia de casa para casa, podendo oscilar entre 10% e 20%. Mas digamos então que, de maneira geral, são 10 jogadores, cada um pagou R$ 10, são R$ 10 em premiação e cada um recebeu 1.000 fichas. Então, total de fichas são 10.000 fichas. Então, o vencedor do torneio é aquele que ficar com 10.000 fichas. Essa é uma modalidade de torneio. A não ser que você esteja jogando cash game, onde você paga R$ 10 e recebe R$ 10 em fichas de R$ 1 ou fichas de R$ 5 ou mesmo uma ficha de R$ 10. Então cada ficha tem valor monetário, mas no torneio normalmente cada ficha não tem um valor monetário. O valor monetário é que o jogador que ficar com todas as 10.000 fichas, conforme esse exemplo, vai ganhar o torneio. E a premiação do torneio, entraram 10 jogadores, o torneio vai premiar os 3 primeiros. Digamos que ele vai premiar ali os 5 primeiros ou os 4 primeiros, ok? Então, digamos assim, juntamos R$ 100 em dinheiro, o primeiro vai ficar com R$ 40, o segundo com R$ 30, o terceiro com 20, o quarto com 10. Então, nesse exemplo, foram distribuídos aí os R$ 100 para os 4 primeiros. E o vencedor é aquele que ficou com todas as fichas. Então, nós estamos em 10 jogadores, o jogador perdeu todas as suas fichas, se não tem oportunidade de reentrar, de comprar mais fichas, ele está eliminado do torneio, restam 9 jogadores e continua o mesmo número de fichas. E então, o objetivo inicial é juntar as fichas. Então, quais são as razões pelas quais nós devemos apostar? É para ficar com a ficha do nosso oponente. E se não for para ficar com a ficha do nosso adversário, é para ficar com as fichas que estão no pote. Você imagine que no início de cada rodada são feitas as apostas obrigatórias, as antes e as blinds. Small blind e big blind. Então, no início de cada mão, existem fichas que estão no centro da mesa, que são as fichas do pote, que são colocadas ali, que estão em disputa. Então, você pode apostar por valor, que é quando você quer ganhar as fichas do seu adversário, ou você pode apostar por blefe, não que você não aposte por valor para ganhar as fichas do pote, mas são apostas que têm objetivos diferentes. Quando você tem valor na sua mão, você quer ganhar as fichas que estão na mão do seu adversário. Quando você tem cartas que não são tão boas e que você resolve fazer uma aposta por blefe, o seu objetivo é ganhar as fichas que estão no pote. Digamos que você entrou numa mão onde você não deveria e você, digamos que comprometeu-se com uma certa quantidade de fichas naquele pote que não compensa mais você deixar aquele pote para trás. Então você tem que, de repente, fazer uma aposta por blefe para tentar ficar com as apostas, com as fichas do pote. Então, quais são a razão que nós devemos apostar? Para ganhar as fichas. Isso é óbvio. O objetivo do poker é juntar todas as fichas e ser o campeão do torneio. Agora,
Para que isso aconteça, você tem duas maneiras: as apostas por valor, onde você quer ganhar as fichas do seu adversário, e as apostas por blefe, onde você quer ganhar as fichas que estão no pote. Esses são os dois motivos básicos pelos quais você deve apostar: por valor ou por blefe. Eu, no entanto, acredito que existe um outro tipo de aposta, que são o que eu costumo chamar de apostas de oportunidade, que são apostas que não dependem se eu esteja com valor ou blefe. São apostas que, se eu fizer, eu vou ganhar. São apostas, por exemplo, quando eu percebo no site... ai, a gatinha ali. São apostas, por exemplo, quando eu percebo num torneio presencial que há um certo desinteresse dos meus adversários envolvidos na mão em dar continuidade, em dar prosseguimento naquele jogo. Ele percebeu por uma determinada feição ou um determinado comportamento que ele não tem interesse em continuar com aquele jogo. Então qualquer aposta que eu faça, independente de estar com Ás e Rei ou 2 e 7, que são os dois extremos, de quarto por valor e por blefe, não importa, qualquer aposta que eu faça, eu vou ganhar. Então são apostas de oportunidades que você vai aprendendo no decorrer do jogo, com a sua experiência, como você pode fazê-las. Por exemplo, às vezes você é o último a falar, então você está numa posição privilegiada, e a mesa... ninguém quis participar e você está com cartas ruins, mas você percebe que quando a pessoa olhou as suas cartas, ele fez uma feição de frustração, não gostei dessas cartas. Você sabe que se qualquer aposta que você faça, você vai ganhar aquelas fichas que estão no pote. Então, essas são apostas que eu costumo chamar de oportunidade. Agora, qual é o tamanho correto das apostas? E isso é uma coisa que é importante a gente falar, porque é o principal erro dos jogadores iniciantes do poker, que estão iniciando no poker, é achar que tem que fazer tamanhos de apostas diferentes quando está com valor e quando está com blefe. Ah, eu estou com o par de ás na mão, então eu vou apostar bastante porque eu quero ganhar bastante. Ah, eu tô com cartas ruins, mas eu quero blefar, eu vou apostar pouco. Ou o inverso, eu tô com cartas boas e aposto pouco para que ele continue me pagando, que eu tô enganando ele. Ou eu estou com cartas ruins, eu vou fazer uma grande aposta para ele achar que eu tenho um grande jogo. E esse é o principal erro. Quando você faz diferenciação entre os valores de apostas por valor e blefe, assim fica muito mais fácil de um jogador experiente fazer uma leitura de você, com as cartas que você já jogou, com o seu comportamento na mesa, com o tamanho das suas apostas. Fica muito mais fácil para que um jogador experiente consiga fazer uma leitura do que você está fazendo. Então, esse é o principal erro dos jogadores iniciantes. Não dar a devida importância no tamanho das apostas. Esse vídeo é para que você tenha uma noção quais são os principais motivos pelos quais nós devemos apostar por valor e por blefe, e para que você compreenda que não faça diferenciação entre elas, para que você aposte sempre o mesmo valor. Sobre o tamanho específico das apostas, nós vamos falar na próxima aula. Numa próxima aula, não na próxima, mas numa próxima. Eu tenho repetidamente pedido para que você curta o nosso vídeo, compartilhe com quem quer aprender. O nosso objetivo aqui não é dizer que nós somos o sabe-tudo, muito pelo contrário, eu sou um estudioso e estou aqui estudando e aprendendo e compartilhando o que eu estou aprendendo com vocês. Nosso propósito é divulgar a prática do poker como sendo um esporte sadia, saudável, que pode ser inclusive lucrativa. Então dá uma força, segue nossas redes sociais no Face, no Insta, no YouTube, compartilhe as nossas publicações. Não gostou, não achou que eu estou falando besteira? Por favor, deixe seu comentário. O nosso propósito aqui é realmente fortalecer o nosso esporte. Espero que você tenha gostado, te vejo numa próxima. Valeu!